Olá, boa noite, paz do Senhor. Mais uma vez a gente está aqui para dar continuidade no culto no lar, aquela proposta que nós iniciamos algumas semanas atrás, de estarmos reunidos na nossa casa para meditar um pouco na palavra de Deus, para ter um tempo de adoração, um tempo de comunhão, um tempo para a gente realmente estar na presença de Deus e trazer isso para o nosso lar. Essa conversa que nós vamos ter agora não é uma conversa que está sendo transmitida ao vivo, mas é justamente para que você possa reproduzir isso na sua casa. Nós estamos compartilhando um esboço para que você possa estar lendo, para que você possa estar desenvolvendo isso na sua casa, uma ministração no seu lar, e esse aqui é só um exemplo do que você pode estar fazendo. Então, nós estamos fazendo essa meditação no meio, justamente, do nosso culto no lar. Nós já tivemos um período de oração, um período de louvor, então agora a gente compartilha a palavra de Deus. E eu quero lembrar que nós estamos então numa sequência de estudos que fala sobre 5 votos para obter poder espiritual, e nós estamos entrando no 4º voto hoje. Eu quero iniciar então essa conversa fazendo a leitura de um texto, que não é um texto da palavra de Deus, é um texto bastante conhecido até nas redes sociais, é um texto até distribuído de várias formas, e independente do autor aqui realmente do texto, se os nomes estão corretos ou não, o fundamento ele é preservado, e eu quero que você ouça esse texto, que você medite sobre ele também, que é uma introdução, é uma ilustração para a nossa conversa. E diz assim o texto, então: Um homem foi ao encontro de Sócrates, levando ao filósofo uma informação que julgava de seu interesse. Quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. Espera um momento, disse Sócrates. Antes de contar-me, quero saber se fizeste passar essa informação pelas 3 peneiras. 3 peneiras? Que queres dizer? Vamos peneirar aquilo que quer me dizer. Devemos sempre usar as 3 peneiras. Se não as conhece, presta bem atenção. A primeira é a peneira da verdade. Tem certeza de que isso que queres dizer-me é verdade? Bem, foi o que ouvi outros contarem. Não sei exatamente se é verdade. A segunda peneira é da bondade. Com certeza, deves ter passado a informação pela peneira da bondade, ou não? Envergonhado, o homem respondeu: Devo confessar que não. A terceira peneira é da utilidade. Pensaste bem se é útil o que viesse falar a respeito do meu amigo? Útil? Na verdade, não. Então disse-lhe o sábio: se o que queres contar-me não é verdadeiro, nem bom, nem útil, então é melhor que o guardes apenas para ti. Qual a moral da história? Da próxima vez que surgir um boato por aí, submeta-o ao crivo destas 3 peneiras: verdade, bondade e utilidade, antes de obedecer ao impulso de passá-lo adiante. Como eu disse, esse texto aqui é um texto bem conhecido, é um texto que circula principalmente agora na internet, com bastante fluidez, e ele fala então sobre essa moral da história, né? Essa moral, esse desfecho final. Se aquilo que nós estamos transmitindo, estamos passando de um para o outro, se realmente passou pela peneira da verdade, da bondade e da utilidade. Se a gente aplicasse isso em tudo aquilo que a gente recebe, antes de passar para frente, com certeza o volume de informações transmitidas de um para o outro seria infinitamente menor, porque realmente ia sobrar só aquilo que edifica, só aquilo que realmente tem algum valor. Então ia ser, de alguma forma, travadas informações que não acrescentam nada. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que a própria palavra já se preocupava com essa vontade, com esse desejo do homem de compartilhar algumas histórias, de usar talvez as informações, talvez usar a própria língua de uma forma indevida. Tiago, quando ele escreve a sua carta, ele traz algumas informações que falam sobre isso. E eu vou ler aqui para vocês, no capítulo 3, do versículo 7 de Tiago, 7 em diante, diz assim:
Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. O texto, então, aqui mostra a dificuldade que a gente tem de dominar, de domar a nossa língua. E olhando para essa expressão aqui de Tiago, nós vemos essa dificuldade em várias situações. Aqui, como ele mesmo diz, com essa língua nós falamos bem de Deus e amaldiçoamos os homens. Ou seja, nós não temos um domínio sobre aquilo que sai realmente da nossa boca, aquilo que realmente a gente fala, aquilo que realmente sai dentro de nós. Eu quero me prender um pouco aqui com você na ideia justamente de você passar informações adiante, de você falar das outras pessoas, de você comentar sobre outras pessoas. Tem um provérbio aqui que diz uma verdade muito interessante. Diz assim, provérbio 25, 23. Assim como o vento norte traz a chuva, os mexericos trazem ódio. Ou seja, necessariamente esse tipo de conversa traz ódio, esse tipo de informação traz ódio, traz uma confusão, traz realmente a contenda. Ou seja, traz um ambiente onde o inimigo acaba agindo. Mas é interessante que todos nós temos a ideia de que fazer fofoca, por exemplo, é uma coisa errada. A gente tem isso como um conceito de que não é bom, de que não deve fazer, de que não é correto. Mas por que as pessoas então fazem isso? Por que as pessoas então ainda fazem isso? Por que elas ainda ficam emitindo juízo dos outros? Por que elas ficam difamando? Por que elas destroem vídeos? Por que elas amaldiçoam ao invés de abençoar? Por que isso? Por que ainda existe isso? Por que ainda acontece isso? E é justamente esse voto que a gente está propondo hoje, como quarto voto para a gente obter mais poder espiritual: nunca passe adiante algo que prejudica alguém. Imagina se então você for o filtro, ou se você for então a peneira, aquele que vai colocar um fim nas mensagens que prejudicam outras pessoas. Se você então for alguém que interrompe esse processo, porque essa mensagem ela vai circulando. É mais rápido do que, ou difunde mais do que o coronavírus. Né? Simplesmente vai embora, porque não precisa nem de contato físico, pelo contrário. Né? Você pode mandar isso pelo WhatsApp, você pode mandar isso pelo telefone, ou seja, não tem como segurar isso, não tem como limitar. E isso vai propagando e vai destruindo a vida das pessoas. Então, vamos considerar hoje como esse voto, tentar entender esse voto da gente não passar adiante algo que prejudique alguém. E talvez a gente comece a identificar que mesmo que a gente saiba que está errado, a gente ainda faz isso. Mesmo que a gente saiba que isso não convém, a gente ainda faz isso. E vale a gente considerar, então, por que as pessoas fofocam? Por que as pessoas passam para frente essas informações? O primeiro ponto é porque a fofoca realmente alimenta a nossa carne. Ou seja, é algo totalmente da nossa carne. Eu vou ler alguns provérbios aqui para que a gente possa entender. E diz assim: as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Em outra versão diz assim: os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. A ideia, quando a pessoa faz uma fofoca, quando ela fala alguma coisa do outro, parece que ela tem uma satisfação. Ela tem uma satisfação de transmitir isso. E não só de falar, ela também tem uma satisfação de
ouvir, de saber, de ter uma informação privilegiada de alguém. Ela tem essa vontade de ter a informação de alguém. Algumas pessoas são capazes de conversar com as outras, ou seja, manter relacionamento com outras pessoas simplesmente para colher informação de terceiros. A pessoa entra em contato com uma pessoa só para saber de outro, porque ouviu falar alguma coisa e quer complementar uma informação. Então, os relacionamentos, eles acabam sendo relacionamentos falsos, porque eles são simplesmente um trampolim para alcançar a informação. E isso acontece no nosso meio, a gente às vezes ignora isso. E eu gosto de lembrar que essa ideia de fofoca, ela é tão real e ela alimenta tanto a nossa carne que as novelas fazem isso. As novelas trabalham justamente nesse sentimento que a gente tem de falar da vida dos outros. Porque as pessoas assistem as novelas e, por incrível que pareça, que são um monte de personagens criados, a gente comenta, a gente não, né? As pessoas comentam a respeito da novela. A respeito de um personagem, aquele que fez isso, aquele que fez aquilo, olha a atitude que ele tomou, olha o que ele está fazendo. E as pessoas têm uma ânsia de obter informação da vida de outras pessoas, que é uma vida criada, que é simplesmente uma história contada ali, mas elas têm desejo de saber antes. E eu lembro que há um tempo atrás, quando circulava muito o jornal escrito, tinha uma coluna do jornal que era algo falando a respeito das novelas, das coisas que iam acontecer na novela. E as pessoas corriam lá para saber o que ia falar nos próximos capítulos. Ou seja, não bastava ter a informação na novela da vida dos outros, mas queria ter antecipado. Então buscava para saber, para antecipar a informação da novela. Ou seja, aquilo era uma fofoca. E aí, então parece que isso se torna um hábito de avaliar a vida dos outros, de observar a vida dos outros e transmitir informações que com certeza não passam pelas três peneiras. E quando as pessoas fofocam, então, além de alimentar a carne, faz ela sentir que ela é melhor do que as outras pessoas. Alguns estudos dizem que as fofocas trazem segurança. Diz que a nossa mente se prende mais a notícias socialmente negativas. E a gente vê isso, inclusive, na televisão. A própria televisão faz isso. Ela explora os jornais que falam de notícias ruins, porque a gente se prende muito a isso. A gente fica satisfeito com isso. Diz estudos que saber segredo dos amigos nos traz segurança. Principalmente se são pessoas da mesma faixa etária que nós. Nós queremos, parece que nós temos um nível de competição com pessoas da mesma faixa etária e a gente quer saber o que passa com as outras pessoas. Nós temos uma sede disso. Por isso a gente vê tantas pessoas seguindo artistas, né, querendo saber da vida dos artistas, querendo entender como que os artistas estão vivendo, porque nós temos um sentimento de que a gente pertence a esse grupo e sabe o que eles estão vivendo. Agora, esse sentimento é um sentimento que vai sendo fermentado dentro de nós. Isso leva, então, a gente a, num dado momento, com esse sentimento alimentado dentro de nós, a apontar o defeito das outras pessoas. Então a gente se sente no direito, por conhecer, por saber, por compartilhar, ouvir, transmitir, se sente no direito de julgar. Se sente no direito de apresentar um certo juízo sobre a vida das pessoas. E nós olhamos então uma expressão na palavra de Deus de um fariseu, e essa é uma passagem bastante conhecida, que um fariseu e um publicano se achegam para falar com Deus, estão falando com Deus, e o fariseu, diz assim o texto, o fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como esse publicano. Ou seja, a pessoa ganha um prestígio em cima da outra pessoa. Denegrir o outro, então, de alguma forma, desmerecer o outro, rebaixar o outro, faz com que aquela pessoa se sinta melhor, com que ela se sinta maior, com que ela se sinta, então, mais importante. Nós nos escondemos, as pessoas se escondem, então, no erro das outras pessoas, porque os outros erram, então parece que me dá uma liberdade de errar.
eu tenho uma margem de erro, então, por causa dos outros. Esse sentimento é um sentimento que precisa ser combatido. E aí faz parte, então, do nosso voto. Conhecer essa situação é fundamental para que a gente possa, então, colocar isso em prática. E quando a gente faz isso, muitas vezes, como eu disse, a gente está querendo sobressair, a gente está querendo aparecer e ganhar uma aprovação. Mas nós devemos ter consciência que nós temos realmente valor. Às vezes nós fazemos isso porque nós não reconhecemos, não enxergamos o valor que nós estamos cavando e tentando arrumar algum valor, ou seja, rebaixando os outros para que a gente apareça, mas nós temos algum valor. Nós temos um valor que Deus nos dá. Nós somos filhos. Nós somos chamados, então, para ser filhos. E Deus quer colocar a mim e você numa posição realmente privilegiada. E mais, não é porque eu e você fizemos algo de bom e de certo, mas é simplesmente por amor. Ou seja, isso não está condicionado ao erro dos outros e nossos acertos, mas isso está ligado ao amor de Deus. A palavra de Deus diz assim lá em Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E nós temos então dentro de nós o Espírito movendo, que faz com que a gente entenda que nós somos filhos. Então a primeira coisa para combater isso dentro do nosso voto é entender que nós não precisamos disso, nós não precisamos rebaixar os outros, não precisamos desmerecer as outras pessoas para que a gente tenha algum valor. Nós já temos algum valor. Um valor que Deus está nos dando e nos chamando de filhos. Ou seja, nós não precisamos usar mecanismos que destroem as pessoas. Segundo, a gente deve ficar longe, se afastar de pessoas que são os fofoqueiros, pessoas que transmitem as informações. Diz assim em Provérbios 20:19: o mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais. Ou seja, fica longe daquelas pessoas que falam demais, daquelas pessoas que não aguentam segurar a informação sobre os outros. Fica longe é evitar essas pessoas. Essas pessoas que a gente já sabe quem são. A gente conhece as pessoas, elas têm uma marca. Às vezes, essa pessoa, ela não percebe, mas todo mundo percebe. Às vezes essa pessoa não se toca que ela é assim, ou ela acha que ela está enganando os outros, mas todo mundo sabe que ela é assim. E aí, nesse voto, então, nesse posicionamento de ficar longe dessas pessoas, abençoe as pessoas que são alvo de fofoca. Abençoe essas pessoas do mesmo jeito que Deus, então, Ele encontra em nós algo importante, algo de valor, que faz com que a gente seja filho. Nós também encontramos nessas pessoas qualidades que precisam ser exaltadas. Nós precisamos combater isso. Nós precisamos estar, então, nos posicionando como aquele que realmente abençoa. Então, aquele que transforma a língua num canal de bênção e não num canal de maldição. Nós podemos fazer isso. Nós podemos pedir para Deus nos ajudar a isso, porque é o momento que nós deixamos a nossa palavra ser um canal de bênção, é Deus que está nos usando. E pode ter certeza que Deus tem vontade de usar as nossas vidas. Deus tem vontade de usar as nossas palavras. Deus tem vontade de fluir através das nossas vidas com palavras de bênção. Ele quer que a gente seja um canal de bênção. Ele quer que a gente seja a boca dele aqui. Deus não está falando em voz no nosso meio, mas Ele está usando bocas como a nossa. Então, se a gente se colocar à disposição do Senhor, nós estamos sendo cheios do poder de Deus e nós estamos fazendo, então, o papel da boca de Deus, falando em nome de Deus. Nós estamos buscando, então, nesses nossos votos, 5 votos para a gente obter mais poder espiritual. Um deles é esse: controlar aquilo que a gente fala. Como nós dissemos aqui, nunca passe adiante algo que prejudica alguém.
retenha, guarde com você e passa só aquilo que é bênção. Transmita só aquilo que é bênção. Eu quero concluir essa conversa rápida aqui com você, trazendo mais um provérbio. 16, 19 diz assim: Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre amigos. 7 coisas que o Senhor detesta, que Ele não tolera. Ou seja, não dá para a gente estar envolvido com isso e querer ser um canal de bênção. E querer ter poder espiritual. Que a gente possa, então, se alinhar à vontade de Deus, ao modelo de Deus, ao plano de Deus. Que a gente possa, então, ser submisso àquilo que Deus tem para fazer e deixar Ele usar a nossa vida. Amém? Amém. Quero orar por essa verdade, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez debaixo da Tua mão poderosa, debaixo do Teu amor, do Teu cuidado, para clamar pela Tua misericórdia. Perdão, Deus, pelas nossas falhas, pelos nossos erros e por quanto nós fomos realmente uma fonte de água amargosa, o quanto nós ignoramos as orientações do Teu Espírito e transmitimos informações que não convinham, que não abençoavam, que não edificavam. Pai, que o Senhor esteja trabalhando nas nossas vidas para fazer de nós um canal de bênção, que a gente possa ser usado pelo Senhor. Nós realmente não conseguimos dominar a nossa língua, mas o Senhor consegue. O Teu Espírito é poderoso e suficiente para isso. Que Ele cumpra então esse plano, esse projeto das nossas vidas. Nós queremos fazer mais esse voto, de não levar adiante, não transmitir informações de outras pessoas que não acrescentam em nada. Tudo aquilo que prejudica, nós não levaremos mais adiante. Esse será o nosso voto. Nós queremos ser usados pelo Senhor. Queremos ser cheios da Tua presença. Usa as nossas vidas para honra e glória do Teu nome. Usa a nossa boca para falarmos das grandezas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.